Bom dia, irmãos. Uma alegria poder estar cultuando ao Senhor, poder mais uma vez nos reunir. Sempre dizemos isso, né? Embora não fisicamente, mas estamos ligados aí pela conexão, pelos aplicativos e cultuando ao nosso Deus. E assim faremos até o dia que o Senhor, nosso Deus, voltar e nos buscar para levar para si, e aí, junto com Ele, eternamente glorificaremos o nome do Senhor. Te convido a fazer uma oração de adoração, orando a este Deus que tantas coisas tem feito por nós, orando a este Deus que tem nos livrado de males terríveis, orando a este Deus que tem cuidado da nossa família. Te convido então você na sua casa a fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor agradecendo a Ele. Senhor Deus, te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. O Senhor que tantas coisas tem feito por nós, o Senhor que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, o Senhor que tem protegido a nossa família, que tem protegido, Senhor, também o nosso país. Te louvamos, Pai, porque mesmo em meio a esta crise, que é uma crise universal, que é uma crise, Senhor, que atinge o mundo todo devido a esta pandemia, o Senhor tem sido benevolente, Senhor, e generoso com o nosso país. Nós estamos dentre os países com menor índice de propagação do vírus. E embora tenha feito, Senhor, esse vírus tenha deixado marcas que serão lembradas por muito tempo, Senhor, ou pela vida toda para alguns, o Senhor tem sido generoso conosco e nós não temos passado um momento pior do que poderíamos passar. Obrigado, porque isso é bondade do Senhor. Te louvamos a tua igreja de pé, ter mantido a tua igreja firme, inabalável, Senhor, te servindo. E que possamos fazer assim, Senhor, sempre, porque o Senhor merece todo louvor, honra e glória. Portanto, Senhor, te louvamos, te adoramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ouvir uma canção, né, louvando ao Senhor. Eu te convido a louvar junto com os nossos irmãos. Nosso irmão Hugo e nosso irmão Marcelo estarão entoando um cântico de louvor e você é convidado a louvar o Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do
Amém. Louvado seja o Senhor por esta canção, por este louvor que engrandece o nome do Senhor. Eu te convido a abrir as Escrituras, Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estaremos lendo o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós leremos dos versículos 12 aos versículos 26. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo 12 até o 26. Lemos um texto que fala da unidade orgânica da igreja, né? Esse texto ele vai nos mostrar um pouquinho de como a igreja do Senhor ela é ela é organicamente ela é unida. Leamos o texto. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só corpo, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Texto que fala da unidade do corpo, e aqui no versículo 26, a ênfase desse texto, diz que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Paulo está exortando os irmãos da igreja aqui a importância da unidade e não a divisão. E isso é uma verdade na carta de Paulo aos Coríntios. Depois Paulo também vai discutir isso na igreja de Filipos, sobre a importância da união, a importância de estarmos unidos, porque o corpo precisa estar bem. E se um membro está bem, logo todo o corpo está bem. Mas se um membro está mal, se um membro sofre, todo o corpo padece junto, né? E se um é honrado, todo o corpo com ele a alegria una. Que Deus nos ajude a entender isso, a compreender esta verdade da importância da unidade no corpo de Cristo. E nós, este momento em que nós vivemos, onde não podemos estar juntos fisicamente, nos faz pensar nisso, o quanto é importante estarmos juntos, o quanto é importante valorizar estes momentos juntos, né? O quanto é importante viver como igreja, a igreja gloriosa, perfeita de Cristo. Com isso, meus irmãos, eu convido vocês novamente a louvarmos o Senhor com mais uma canção com nossos irmãos Hugo e Marcelo. Estarão louvando ao Senhor e você é convidado a louvar o Senhor juntamente com os nossos irmãos. Cantemos ao Senhor uma canção de adoração a Ele.
nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La, 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 Revidos contados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La, 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 e a nós somos sabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Uma importante que os irmãos estejam unidos. Diz assim o texto sagrado de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Este é um texto glorioso, maravilhoso, em que Paulo exorta que os irmãos e aconselha os irmãos da importância da unidade da fé, dizendo que Deus é Deus de todos, é Deus sobre todos e é Deus para todos. Que possamos compreender esta importância da unidade, possamos compreender o quão é importante estarmos unidos.
E esses momentos, todos os momentos de crise na história, tanto do povo judeu quanto da igreja, vimos a importância da unidade, né? A unidade, às vezes, não é estar só juntos fisicamente, mas é estarmos todos num só espírito, é estarmos todos ligados por aquele que nos une, por aquele que nos faz uma só família, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele. Então, nos momentos difíceis da vida, nos momentos difíceis ao longo da história, a igreja se mostrou unida quando ela entendeu a importância da união. E neste momento, meus irmãos, nós faremos isso, estaremos unidos com nossos irmãos, orando por eles, lembrando-vos da importância de estarmos unidos através da oração, orando por esses irmãos que alguns passam necessidade, outros estão enfrentando desafios imensos nessa pandemia. Eu foco aqui na oração e peço que nós oremos nesse sentido. Há alguns irmãos que neste momento de isolamento, esses irmãos estão passando por crises psicológicas. Tem aumentado muito, né? Pessoas que enfrentam problemas psicológicos porque estão isoladas, não têm contato com pessoas, e com isso vem depressão, vem crises, vem fobias. Então vamos orar para essas pessoas, para que Deus console, para que Deus as ampare, para que Deus ajude-as a enfrentar este momento, né? E que nenhuma crise venha trazer algum tipo de dolo mal para essas pessoas ou agravar o seu estado de saúde. Então oremos pelos nossos irmãos. No boletim informativo da Igreja Presbiteriana do Jardim Horizonte Azul, os membros da igreja que recebem um boletim pelos nossos canais, seja o e-mail ou seja o nosso grupo de informação, você tem lá nomes das pessoas que precisam ser lembradas. Nós temos casos que precisam sempre ser lembrados. Então eu te convido durante a semana, meu irmão, pega o boletim, lembra os nomes que estão lá, anote os nomes que estão lá, você sabe como fazer isso, e ore, interceda por esses irmãos, interceda por esta nação que precisa da nossa oração. Esta nação precisa que a igreja ore por ela, porque vivemos não só um momento difícil com este vírus, com a propagação deste vírus, mas vivemos um momento conturbado, um momento difícil politicamente. E não é momento de festa, não é momento de alegria, não é momento das torcidas organizadas se prostrarem ou se declararem e festejando pró ou contra, mas é momento de nós orarmos. Nós lemos aqui que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo padece. Se a nação sofre em algum dos seus ramos, toda a nação sofre. Se economicamente esse país vai mal, tudo vai mal consequentemente. Se a saúde não vai bem, tudo vai mal, tudo vai dar errado. Se não tem trabalho, vai gerar fome, vai gerar desemprego, vai gerar um monte de situações. Então, nós precisamos que esse país ande e nós vamos apresentá-lo a Deus. E Deus certamente fará aquilo que lhe aprova, aquilo que Ele quer. Portanto, convido você neste momento a orarmos uma oração de intercessão pelos enfermos, pelas pessoas que se encontram acamadas e também pela nossa nação. Fechamos os olhos e oramos ao Senhor. Pai amado, te glorificamos, Senhor, porque sabemos que Tu és o governante perfeito. Te louvamos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito ao longo da história, Senhor, guardando o Teu povo. Seja lá atrás com o povo de Israel, mesmo em meio a uma crise política, a uma crise religiosa, a uma crise social, o Senhor conduziu o Teu povo, guardou o Teu povo, e este povo, Senhor, ficou protegido. Também assim é a história da igreja, que muitas vezes passou por crise de perseguição, enfrentou desafios terríveis, desafios muito grandes, mas o Senhor preservou, o Senhor guardou o seu povo. Muito obrigado por isso, Pai. E não é diferente nos dias de hoje. O Senhor tem guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos tranquilizados neste momento tão conturbado que vivemos no mundo, Senhor.
Pedimos, Senhor, aqui por pessoas que nós conhecemos, a grande maioria, a grande parte. Há uma outra parte, talvez que nós não conhecemos tão pessoalmente, mas são nossos irmãos na fé. São pessoas queridas e nós queremos apresentá-las diante a Ti. São casos de enfermidades, algumas enfermidades um pouco graves, Senhor, como da nossa irmã Juliana Batista. Pedimos que o Senhor continue abençoando a vida dela, continue, Senhor, derramando a Tua misericórdia sobre a vida dela, sobre a família dela, Senhor, o nosso irmão Diácono Jair. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e nós louvaremos a Ti, Senhor, como temos feito, por tudo que o Senhor tem realizado na vida da nossa irmã. O quadro vem melhorando, o quadro vem dando sinais positivos e nós estamos felizes com isso. Nós Te louvamos por esta melhora da nossa irmã. Mas sabemos que ainda há um caminho para ser traçado, por isso nós apresentamos ela diante de Ti, Senhor. Também, Senhor, irmãos aqui da nossa igreja do Horizonte Azul, que enfrentam enfermidades, enfrentam algumas crises que já lhes acompanham há um bom tempo, alguns, Senhor, desempregados, alguns, Senhor, com problemas na área emocional e psíquica, que o Senhor os ampare, que o Senhor os ajude, que o Senhor os guarde, porque o Senhor é o nosso Pai, é o Pai que guarda e zela pelos Teus filhos. Estão todos em Tuas mãos, Senhor, são Seus filhos, são eleitos do Senhor. E o Senhor, então, os guarde conforme a Tua vontade. Pai Santo, também apresentamos o nosso país, Pai. Vivemos uma semana tensa, Senhor. Vivemos uma semana politicamente não desejada, né? Aquele que quer o bem dessa nação, com certeza se aborreceu. E com certeza, Senhor, houve um sentimento de tristeza essa semana. Que o Senhor tenha misericórdia desse país, Senhor, que tem tudo para dar certo, que tem tudo para andar, mas esse país também precisa reconhecer, Senhor, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O homem, Senhor, falha, e talvez o Senhor esteja nos ensinando uma lição para que nós venhamos a compreender que o governante perfeito é o Senhor, porque aquele que põe a sua esperança em homens sempre se decepciona. Aqueles que amparam o Senhor, se amparam em homens, certamente se frustrarão. Aqueles que depositam toda a sua confiança nos homens, certamente, Senhor, se lamentarão. Mas aqueles que põem a esperança em Ti, aqueles que confiam em Ti, aqueles que realmente, Senhor, Te têm como Rei, soberano, governador perfeito, estes jamais se frustrarão. Porque o Senhor é um Senhor que governa de forma justa, de forma perfeita, de forma santa. Por isso pedimos, Senhor, pela nossa nação, porque só o Senhor pode nos ajudar. Só o Senhor pode nos tirar deste momento tão triste, Senhor, em que vivemos. Por isso, entregamos em Tuas mãos este país, Pai. Seja com ele, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Ainda louvemos ao Senhor com os nossos irmãos Hugo e Marcelo, mais uma canção que engrandece o nome do nosso Senhor. Te convido novamente a louvar o Senhor juntamente com os nossos irmãos. É o Teu povo
Amém, meus irmãos, louvado seja o Senhor, né, por esta canção maravilhosa. E queremos, irmãos, lembrá-los aqui, os nossos irmãos aqui da nossa igreja presbiteriana do Jardim Horizonte Azul. Você que é membro desta igreja, essa palavra é para você. Você que queira aí entregar os seus dízimos e as suas ofertas, nós, lá no nosso boletim informativo, né, tem lá os meios de você fazer isso. Você pode estar fazendo pelo transferência bancária, sempre lembrando de colocar os e-mails que lá estão pedindo, né, tanto o e-mail aqui da nossa igreja, quanto o e-mail da nossa igreja de Santo Amaro. Então, você é convidado a fazer as suas entregas de dízimo, ou procurando uma das lideranças, né, e vendo como você pode fazer isso na igreja, sem aglomeração de pessoas, né, dentro daquilo que é permitido fazer. Então, procure, né, honre o seu compromisso, caso você esteja em condições de fazer isso, tá? E tem aí os meios de se fazer isso. Nós estaremos, então, orando a Deus pela sua vida, meu irmão, que tem feito o seu compromisso, né, que tem continuado com o seu compromisso. Ontem ficamos meditando nisso, né, o quanto a Igreja do Senhor tem se mostrado fiel nesses momentos, e louvamos a Deus por isso, né? Então, nós sempre estamos orando pelos irmãos, e faremos isso agora, orando pela sua vida, orando para que Deus continue a te abençoar, né? Sabemos que o momento não é um momento fácil, é um momento difícil. A propagação deste vírus no mundo abalou a economia. Teremos aí alguns meses para frente de enfrentamento, mas a Igreja do Senhor, ela confia em Deus, no Senhor que a sustenta. Oremos ao Senhor, e também já apresentando o nosso irmão seminarista Lucas Vanzella, que estará nos transmitindo a palavra do Senhor. Oremos a Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. É o Senhor quem nos dá tudo o que precisamos. Desde o alimento, Senhor, necessário, quanto a roupa que vestimos, quanto às necessidades básicas, Senhor, que precisamos. Obrigado por isso, Senhor. E por isso que nós dizimamos, porque nós somos gratos a Ti pelo que o Senhor já fez na nossa vida. A Tua igreja, Senhor, ela não barganha contigo, ela não dizima e oferta para ser abençoada, como muitos falsos profetas têm pregado no dia de hoje, pedindo o tudo da pessoa, pedindo que a pessoa até mesmo dê o trízimo, ou muitas vezes mais, para ser abençoada. E quanto mais dar, mais abençoa. Foi justamente isso que Lutero combateu na Reforma Protestante. Foi isso que Lutero se indignou ao ver como que a Igreja do Senhor estava sendo lesada, Senhor, enganada por falsos mestres. E os dias de hoje, Senhor, ainda tem esses que barganham, que querem comprar aquilo que não é comprável. Mas a tua igreja, Senhor, reconhecendo quem tu és e reconhecendo o que o Senhor faz, ela honra os seus compromissos, porque o Senhor já tem abençoado. O Senhor tem protegido-nos financeiramente, o Senhor tem provido aquilo que nós precisamos, e nós te louvamos por isso. Continua abençoando a vida da tua igreja, do teu povo, Senhor, ajudando em tudo o que precisar. Também te apresentamos agora o teu servo, nosso irmão Lucas Vanzella, que estará ministrando a tua palavra. Usa-o, Senhor, como um instrumento teu. Que a boca dele seja a tua boca, Senhor, e que saiam palavras de vida, Senhor. Que o que ele transmitir, Senhor, seja aquilo que o Senhor queira falar conosco nesta manhã, para a glória e louvor do teu nome. E aquele que ouça, Senhor, possa ter o seu coração transformado, possa ter sua vida transformada pela tua poderosa e infalível palavra. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor com o nosso irmão, o seminarista Lucas Vanzella, e vamos ouvir, então, o Senhor. Bom dia, meus irmãos. Nessa manhã nós vamos meditar no texto de Filipenses, capítulo 1, dos versos 1 ao 11. Nós vamos meditar nessa manhã sobre uma igreja que é grata e uma igreja que ora uns pelos outros. Nós vamos ver como Paulo nos ensina a valorizar a igreja e qual deve ser a nossa atitude para com ela. Vamos fazer a leitura do texto, Filipenses 1, dos versos 1 ao 11.
Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos somos participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos orar? Abre nossos olhos, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos aprender aquilo que o Senhor nos ensina. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. A carta de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é uma carta onde nós temos uma relação entre o apóstolo e entre a igreja. E aí nessa relação, nós vemos que tanto Paulo se encontrava preso em Roma, provavelmente, como a igreja também passava por aflições. A igreja também era perseguida. E, portanto, nós temos um apóstolo experimentando em seu próprio corpo o que era viver pelo evangelho e confortando uma igreja que também passava pelo mesmo. Mas nós vamos ver como que tanto um como o outro eram auxiliares nas suas dificuldades. É importante nós meditarmos nesses momentos de isolamento, porque nós estamos privados da comunhão na igreja. E é importante para nós pensarmos qual tem sido nosso sentimento, a nossa atitude para com a igreja. Muitas vezes nós participamos dos cultos de forma mecânica, pensamos na igreja como aquele momento que é obrigatório durante a semana, que a gente espera o domingo para que isso aconteça e não refletimos o que isso significa. O que significa um corpo? O que significa essa irmandade reunida na igreja? Como nós lemos em 1 Coríntios, o verso 26, ele mostra que quando um sofre, todos sofrem. E isso mostra o caráter unitário da igreja, mostra como a igreja está unida em um só corpo. Né? E a analogia que lá é feita é exatamente essa de um corpo. Que se o corpo sente em qualquer das suas partes a enfermidade, todo ele sofre. E nós vemos isso na vida de Paulo e na vida dos filipenses. Quando nós olhamos para a carta, nós vemos que a igreja de Filipos havia enviado Epafrodito para auxiliar Paulo na sua prisão, isso está no capítulo 2, e Epafrodito também tinha levado uma oferta. E o capítulo 4 nos mostra que não era só naquele momento que a igreja havia ajudado Paulo, mas também a igreja em outros momentos ajudou Paulo nas suas dificuldades. Tanto é que Paulo diz que nenhuma igreja o ajudou tanto quanto a igreja de Filipos. E da mesma forma, nós vemos então que Paulo também, estando ali preso, ele se preocupa com como aqueles irmãos estavam, e a sua carta é escrita com esse propósito, de dar a eles conforto e alegria, incentivar que eles continuassem lutando pela causa do evangelho. Paulo experimentava aquelas dores, é interessante a gente perceber também que em meio a todo aquele sofrimento, Paulo ele é grato. E nós vamos ver isso nesse texto. Paulo agradece pelos irmãos e também ele ora por eles. E nós vamos ver isso ao longo dessa meditação. Então, o que nós precisamos ver em primeiro lugar é a gratidão de Paulo pela cooperação no evangelho. Como eu disse, o capítulo 2, verso 25, mostra como Epafrodito havia sido enviado para ajudar a igreja. E também nós vemos no capítulo 4, verso 17, como ofertas haviam sido enviadas tanto nesse momento como em outros momentos de dificuldade, e aquela igreja era uma igreja que estava constantemente ajudando Paulo no seu ministério. Quando nós voltamos um pouquinho no verso 1,
e verso 2, nós vemos que Timóteo estava junto. E no capítulo 2, nós vemos que Paulo diz que vai mandar Timóteo para os ajudarem ali também. E não só Epafrodito também para que se sentissem confortados. Mas perceba que os versos 3 a 5 aqui, nós vemos que nós devemos ser gratos pela cooperação no Evangelho. Muitas vezes nós refletimos a respeito da igreja, no que ela pode nos dar. Pensamos apenas no que a igreja pode ser útil para mim e não refletimos como que eu posso agir em favor da igreja e em favor do reino de Deus. Lembrando que quando nós falamos de igreja, nós estamos falando do corpo de Cristo. Estamos falando do ajuntamento dos crentes que luta pelo evangelho. E mesmo Paulo preso em Roma, ele mostra aqueles irmãos que ele continuava agindo. Ele diz a eles que toda a guarda pretoriana ouviu a mensagem do evangelho e a ocasião para que eles pudessem ouvir a mensagem do evangelho foi a prisão de Paulo. Então ele mostra para eles que as dificuldades, elas não são simplesmente males que vêm na nossa vida, mas elas são também oportunidades que Deus nos dá. São muitas vezes as janelas, as portas que Deus abre para que o evangelho dele seja propagado. Mas observe na sua Bíblia que Paulo diz que ele dá graças a Deus por tudo que ele recordava deles. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E é importante isso, porque Paulo inclusive registra tudo isso, mostrando o que aquela igreja havia feito por ele, quais tinham sido as atitudes daquela igreja. Né? E aí é importante a gente perceber que Paulo não agradece somente pelas ofertas, pelo auxílio, mas também porque eles eram cooperadores no evangelho. Isso está no verso 5. Pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Como que a igreja ela pode, ou qual é o motivo pelo qual a igreja existe? Né? Então a primeira coisa que nós sabemos é que ela existe para glorificar a Deus. Por isso que nós nos reunimos todos os domingos, para que aquele corpo, daquele local, adore a Deus, louve a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pela sua bondade, pela sua justiça. E também aquela igreja, ela se reúne para ser testemunha daquele Deus. Ela não somente dominicalmente se reúne, ela não está reunida somente para adorar a Deus, e essa é a sua primeira função, mas também ela está reunida para ser testemunha daquele Deus, para ser testemunha daquele de quem eles professam. E era isso que essa igreja fazia. E por isso Paulo ora por eles. O verso 4, fazendo com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Se você estivesse preso por conta do seu testemunho no evangelho, qual seria a sua oração? Provavelmente a maioria de nós oraria por libertação. Oraria para que Deus nos tirasse daquela situação. Mas veja que a oração de Paulo é pela igreja. Note que enquanto ele está preso, ele está pregando o evangelho, ele está pensando nos irmãos que o socorrem, ele está pensando naqueles irmãos que estão passando pelas dificuldades também. E ele suplica a Deus por todos eles em suas orações. Nós vamos ver, se você ler a carta toda, você vai ver ainda no capítulo 1 que aquela igreja estava sendo assediada e Paulo instrui eles a que continuem lutando pela causa do evangelho, no verso 28. A preocupação do apóstolo era com aqueles irmãos. A preocupação de Paulo é se eles estavam continuando executando aquela cooperação. E lembre-se que a cooperação no evangelho aqui não é só o socorro a Paulo, mas é a luta pela causa do evangelho. A cidade de Filipos, como as demais cidades do Império Romano, era uma cidade completamente imersa no paganismo, onde haviam aqueles cultos pagãos, havia culto ao imperador, e todas essas coisas, o arranjo social, levava as pessoas a praticarem esse tipo de culto. Porque se você fosse um cristão naquele momento, você seria assediado a deixar aquilo, você seria assediado a passar a adorar as divindades pagãs. Isso porque não somente os seus bens estariam em risco, como também a sua vida. Não era simplesmente uma zombaria ou então algo que falavam mal contra aquelas pessoas, mas como o próprio apóstolo, elas poderiam ser presas ou talvez perderem todas as suas coisas ou perderem a sua própria vida.
Então Paulo ora para aqueles irmãos para que eles continuem lutando e cooperando pela causa do evangelho. Aquela igreja demonstrava essa atitude para com a causa do evangelho. Era uma igreja que, embora estivesse vendo seu amado apóstolo preso, ela continuava agindo em favor do evangelho. Ela continuava lutando pela causa do evangelho. Nesse primeiro ponto, então, o que nós podemos pensar sobre a nossa própria vida? O que a igreja significa para nós? Qual o motivo pelo qual nós nos reunimos? E aí nós devemos pensar nisso. Se a nossa vida ela é usada para lutar em defesa do evangelho ou ela é usada para nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos encontramos preocupados com as coisas deste mundo, preocupados com o que pode acontecer conosco, preocupados com o que pode acontecer se eu disser isso ou aquilo, ou então eu tomo as minhas decisões contrárias à palavra de Deus. O que uma igreja que professa o nome de Cristo deve fazer? Observe o exemplo dos filipenses. Embora sua vida estivesse em risco, seus bens estivessem em risco, eles tinham muito claro em sua mente que eles deveriam lutar pela causa do evangelho. Eles deveriam continuar vivendo como crentes em meio àquele mundo pagão. Eles deveriam continuar defendendo o evangelho, anunciando o evangelho do reino. E se associando, inclusive, ao apóstolo Paulo. Porque se eles estivessem escondidos naquele lugar, a partir do momento em que um preso lá em Roma recebesse a associação, automaticamente as autoridades poderiam se voltar até eles e irem buscar eles. Mas aquela igreja não temeu ser associada ao evangelho, não temeu professar o nome de Cristo em suas atitudes e em sua vida. E é isso que a igreja deve fazer. Nós devemos refletir o amor de Deus, devemos refletir a verdade de Deus em nossa vida no dia a dia. Devemos também defender o evangelho, defender os princípios bíblicos. E é para isso que a igreja é chamada, para louvar a Deus e testemunhar, cooperando pela causa do evangelho. Então nós devemos ser gratos a Deus quando nós vemos na igreja isso. Devemos ser gratos pelos irmãos que lutam e defendem como o evangelho. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é que nós devemos ser gratos porque a salvação é certa. Se aquelas pessoas estavam passando por todas aquelas perseguições, se eles estavam passando por todas aquelas dificuldades e viam o próprio apóstolo Paulo, que era o maior evangelista ali, sofrendo por isso, eles poderiam se sentir amedrontados. Poderiam pensar, será que realmente vale a pena? Mas o que o apóstolo Paulo mostra para eles é que a salvação deles era certa. Embora eles pudessem perder tudo aqui, eles tinham a salvação garantida. E a razão que ele dá é que Deus completaria a obra. Verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como era vista essa obra na vida deles? Pelas suas atitudes. Como Paulo disse no verso 3, e que ele dava graças a Deus por tudo que recordava deles, é porque desde os primeiros passos no evangelho, aquela igreja agiu em favor do reino de Deus. E isso era uma constante. Isso era comum e era uma prática normal naquela igreja. E por isso, então, Paulo diz para eles, vocês que demonstram esses frutos, vocês que agem pelo evangelho, vocês podem estar certos de que o Deus que começou a obra em vocês vai completá-la. E é importante a gente observar aqui que a palavra usada para completar, ela dá uma ideia de segurança, algo que certamente vai acontecer. E isso porque o próprio Deus é quem garante a salvação. É o próprio Deus que, tendo iniciado a obra, ele completa ela. Porque se nós fôssemos, se fosse uma decisão nossa, a salvação, certamente nós falharíamos na preservação dela. Porque as dificuldades elas vêm, as dúvidas sobrevêm e nós acabaríamos abandonando a Cristo. Mas como ela é uma obra divina, é Deus quem inicia essa obra, é Deus quem nos chama, quem nos regenera, quem nos converte, que muda o nosso interior. Então, Deus que faz isso é o mesmo Deus que preserva no seu caminho. E é importante nós percebermos que essa igreja, Paulo não simplesmente, não fala somente daquilo que é bom dela, mas ele mostra que ela tinha dificuldades.
Nós vemos, por exemplo, no capítulo 2, no capítulo 4, versos 2 e 3, que havia uma disputa entre Vode e Sintique. E Paulo orienta que a igreja as auxilie na reconciliação. Nós também vemos judaizantes no seio da igreja, capítulo 3, versos 1 a 3, que tentavam adicionar a verdade do evangelho às práticas judaicas de circuncisão e o seguir da lei. E além disso, também nós vemos pessoas que não eram convertidas e que Paulo chama de inimigos da cruz, também no capítulo 3, versos 18 e 19, que estavam ali rondando a igreja. Então, como eu disse, se a igreja olhasse somente para a sua debilidade, para suas fraquezas e para esses problemas que estavam no meio dela, se elas pensassem somente nisso, se essa fosse a segurança delas, elas estariam perdidas, porque as muitas dificuldades elas vêm. As muitas dificuldades estavam presentes na igreja. E se não fosse Deus que preservasse a igreja, certamente ela acabaria se perdendo ao longo do caminho. E aí por isso que Paulo diz que é Deus quem efetua a salvação. É Deus quem nos conduz até o reino. E por isso nós podemos ter essa certeza de que ele completará a obra. Se ela iniciou, ela será completada. E como consequência dessa ação da igreja, dessa preservação de Deus, a gratidão ela brota em um afeto presente dentro da igreja. Versos 7 e 8 mostra: aliás, é justo que eu assim pense em todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava privado da relação com aqueles irmãos, ele estava preso e, portanto, não poderia participar da comunhão, não poderia estar com eles reunido, exortando, ensinando, se alegrando com as vitórias deles, chorando com as dificuldades e os sofrimentos. E aquelas algemas o afastavam da igreja. Mas veja que Paulo ama aquela igreja de fato e tem uma saudade, e ele demonstra isso chamando pelo nome de Deus. A igreja podia ter se afastado de Paulo, também em contrapartida. Uma vez que o apóstolo está preso, e eles também poderiam ser presos por serem vistos como ele, lembra que quando Jesus foi preso, e Pedro foi questionado se era um deles, ele temeu também ser preso e ter o mesmo fim de Jesus, e ele nega Cristo. E aquela igreja também poderia ser acusada de estar associada com Paulo e também ser presa. Mas aquela igreja ela não temeu isso, mas ela continuou associada com Paulo. E Paulo, por isso, trazia eles no coração. Veja que não é somente porque eles o ajudavam, mas também porque o corpo de Deus, a família de Deus, ela deve estar reunida, ela deve estar associada em amor. Nós devemos considerar uns aos outros como irmãos em Cristo, como uma família de Deus, como pessoas que também foram salvas. Porque muitas vezes nós olhamos um para os outros e vemos as dificuldades, vemos os problemas que a outra pessoa causa, vemos só o lado negativo, né? E aí Paulo nos mostra que nós devemos olhar para o quanto as pessoas têm lutado pelo evangelho. E claro que isso traz uma reflexão também para nós. Como que eu tenho agido no corpo da igreja? Qual tem sido o meu serviço? O meu serviço tem sido aquele de desagregar? Tem sido aquele de afastar, de causar divisão, de causar intrigas, de causar as famosas panelinhas? Ou tem sido no sentido de unir cada vez mais o corpo? Porque se lembre que quando um batalhão está fragmentado numa batalha, ele é facilmente vencido. Agora, um batalhão unido e coeso pode obter a vitória e consegue a vitória porque o nosso general, como nós temos uma música que diz, é Cristo. É Ele quem luta por nós, é Ele que vai adiante de nós. E por isso nós precisamos pensar nessa relação afetuosa que brota no seio da igreja. Uma relação que não é motivada por habilidades que nós temos, ou então por coisas que nós fazemos, mas é uma unidade que brota do próprio Cristo, e por isso nós lemos que é em um só Espírito, numa só fé, num só Senhor, num só batismo. Não são pequenas igrejas que estão unidas ali, mas é uma igreja. Qual tem sido a nossa ação nesse sentido para que a igreja esteja unida? Qual tem sido a nossa atitude para que a igreja do Senhor esteja caminhando como um corpo?
e não como partes de um corpo andando e disputando para ver quem é mais poderoso ou quem é mais sábio. E Paulo mostra exatamente isso. É justo que eu pense assim de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Participantes das algemas, eles estavam unidos com Paulo na luta. Confirmação e defesa do evangelho. Eles estavam na cidade de Filipos lutando pela causa do evangelho. Verso 28. E que nada estáis intimidados pelos adversários. Eles tinham as oposições dentro da igreja, eles tinham as oposições das lideranças ou dos governantes locais, mas eles continuavam lutando pela causa do evangelho. E por isso Paulo diz que eles estão unidos na confirmação do evangelho, mostrando que a sua vida refletia a pregação que era feita. E também eles estavam unidos na graça. E isso significa que Deus é quem chama o seu povo e pela sua graça ele nos salva. Unidos com Paulo na luta, unidos pelo evangelho e unidos na graça. Veja que isso é obra de Deus. Como nós temos pensado a unidade da igreja? Como que nós temos agido nesse sentido? Veja que as dificuldades existem. Inclusive, Evódia e Sintique deveriam acertar as suas diferenças e continuarem lutando pelo evangelho. Porque Paulo diz que elas tinham sido muito úteis e tinham trabalhado muito pelo evangelho e deveriam voltar a ter essa atitude. Como que você tem agido dentro da igreja? Como que tem sido a sua participação dentro desse corpo? Veja que Paulo diz que eles estavam unidos e por isso ele os amava. Na luta, junto com ele, na defesa do evangelho e porque eles eram participantes da graça. Nós somos um corpo. Nós somos participantes de uma só fé em um só Senhor. E por isso nós devemos estar unidos. Se você tem qualquer tendência a olhar somente para os erros, mude a sua perspectiva. Porque Deus nos ensina a não olhar só para isso. Inclusive, ele nos ensina a exortar quando necessário, a ajudar os outros. Suportar uns aos outros significa isso. Ser um auxiliar, ser alguém que ajuda. E ao mesmo tempo nós devemos estar abertos a perceber os nossos erros. Porque senão, quando nós formos exortados, nós reagiremos com ira, com fúria. Mas a igreja do Senhor Jesus é chamada para estar em unidade. E é uma unidade em amor baseada no próprio Cristo. Tanto é que se você observar, quantas vezes Paulo fala sobre Cristo Jesus, Cristo Jesus. É Ele quem une a igreja, é Ele quem fortalece a igreja e é Ele quem permite que nós estejamos unidos nessa fé. Então, por isso, nós devemos estar unidos nisso. E a gratidão que brota no coração de Paulo, ela gera essa afetuosidade e esse amor entre a igreja. E a última ideia que nós temos no texto, que vai dos versos 9 até o 11, é que nós devemos orar pela igreja, para que ela cresça em conhecimento e produza frutos. A situação da igreja de Filipos era muito difícil. Eles estavam lutando contra os inimigos locais, estavam lutando contra os inimigos dentro da igreja e viam seu apóstolo também lutando contra o próprio império, porque ele estava preso em Roma. E a situação era muito delicada. E se nós pensássemos mais uma vez em qual seria o motivo da reunião de oração na igreja de Filipos, qual seria? Se você perceber aqui, Paulo não ora para que eles sejam libertos disso, ou então para que eles sejam livres das dificuldades, mas veja que ele faz a oração da seguinte forma: que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio dos frutos de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A oração de Paulo é para que, em primeiro lugar, a igreja cresça em amor. E qual era o amor manifesto nessa igreja? Perceba que eles mandaram um auxiliar para Paulo, e Paulo, inclusive, vai dizer que Epafrodito ficou doente no capítulo 2, e por isso ele se preocupou com a aflição que a igreja sentia, e de vez ele
requerer para si Epafrodito depois da sua cura, ele manda de volta para que a igreja o veja com a sua saúde restabelecida. E a própria igreja, então, ela manda ofertas, ela luta pelo evangelho, e esse amor demonstrado é claro, né? Então, a igreja ajudava Paulo, estava se preocupando com Paulo, estava se preocupando com a sua condição e por isso manda um auxiliar. A igreja se preocupa com Paulo no sentido financeiro também, por isso manda ofertas para ele. Então, uma igreja que demonstra amor, né? E a gente vai ver ao longo da carta também que era uma igreja unida. Então, a unidade, ela também mostra uma preocupação de uns com os outros. E era uma igreja, então, que demonstrava, mas Paulo ora para que esse amor aumente. E o amor que Paulo mostra é um amor baseado no conhecimento de Deus e na percepção. O amor que o mundo oferece, o amor que o mundo propõe é um amor simplesmente egoísta, né? Não é o verdadeiro amor, porque é um amor que se preocupa consigo mesmo. É um amor que não se preocupa com o outro. Por isso Paulo mostra que eles deveriam amar tendo conhecimento de Deus, tendo conhecimento da obra da redenção. E aí nós lembramos de Cristo, que o amor de Deus é manifesto quando ele entrega o seu filho. O amor de Deus é manifesto quando o Filho de Deus é sacrificado no nosso lugar, tomando o nosso lugar. Então Paulo quer que eles continuem aumentando o amor. Ele não quer que eles fiquem estagnados, que eles parem naquele ponto, mas que eles avancem e amem cada vez mais. E isso no pleno conhecimento de Deus e toda a percepção. Percepção das verdades de Deus, conhecendo Deus, podendo perceber todas essas coisas. Então esse amor deveria vir como um amor que se preocupa com os demais. É o que Paulo coloca em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí mostra que não é somente um amor quando tudo vai bem, quando o outro demonstra amor também, quando o outro é bondoso comigo, mas é um amor que também é manifesto quando a pessoa usa de palavras duras comigo, quando ela muitas vezes vai contra mim. Paulo ensina, né, a que nós perdoemos. E esse ensino de Paulo é baseado no que Cristo fez. Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. E se nós pensarmos no perdão de Deus, foi um perdão daqueles que não queriam a reconciliação, era aqueles que eram ofensores e inimigos dele. Mas ele os perdoa e os restaura a comunhão com ele mesmo mediante Cristo Jesus. E é esse tipo de amor que Deus requer de nós. Um amor que está pronto a perdoar. Um amor que está pronto a não ficar remoendo aquilo que foi feito contra nós. Mas um amor que nos leva a perdoar e nos leva a demonstrar a bondade e o amor de Deus para aquela outra pessoa. E isso é muito importante, porque muitas vezes os relacionamentos são quebrados justamente por isso. A gente só olha, o fulano fez aquilo comigo, mas não se busca a restauração. Pensa que a unidade da igreja, ela não é a garantia de que tudo sempre vai caminhar bem, mas de que a igreja ela deve estar unida em Cristo. E isso é incluído também o perdão, para quando tropeçarem. Então, conhecer a palavra de Deus e conhecer o que Cristo fez nos leva a ter essa atitude uns para com os outros. E o desejo de Paulo também não era somente que o amor deles crescesse, mas para que eles crescessem para aprender a escolher as coisas boas. Quando nós olhamos para a nossa vida e as muitas sugestões que o mundo faz, nós podemos ver que elas nos levam para longe de Deus. E quando nós desfrutamos de um crescimento na palavra de Deus, isso faz com que nós saibamos o que é certo e o que é errado, o que está de acordo com a vontade de Deus, e assim possamos tomar as nossas decisões no mundo, para que possamos tomar as decisões na nossa vida particular, para que nós possamos olhar o mundo a partir da nossa fé em Cristo Jesus. Observe que a palavra usada para aprovar, ela significa uma coisa que foi validada, foi colocada à prova e foi vista e foi confirmada como algo mais excelente.
né? Porque muitas vezes a gente fica, o que será que é melhor, isso ou aquilo? Ah, se eu seguir o evangelho, eu vou ter essas perdas. Ah, se eu fizer essa concessão aqui, deixar passar isso daqui, eu vou ficar bem. Mas quando nós experimentamos o evangelho que nos transformou e nos chamou, nós vemos que ele é superior a todas as outras coisas. Quando ele é posto à prova, ele é validado como algo que é superior a todas as coisas e visto como mais digno de ser recebido e ser praticado. Então, o conhecimento nos leva a experimentar a vontade de Deus e agir nesse sentido. E isso é a obra da santificação que Paulo está dizendo aqui. A partir do momento que nós vamos conhecendo mais e mais a Deus e vamos colocando isso em prática na nossa vida, nós vamos nos conformando, tomando a forma de Cristo. Vamos transformando a nossa mente, vamos transformando as nossas ações. Né? Uma vez que fomos transformados, o processo da santificação, ele vai nos conformando à imagem de Cristo. E é isso que Paulo fala para que eles não olhassem só para aqui e agora, mas para que eles olhassem para o dia de Cristo, que é isso que ele fala no final do verso 10. Para provar as coisas excelentes, experimentar essas coisas e serem achados sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Cristo. Então, a partir do momento que eles aprendiam e provavam essas coisas, eles deveriam pôr em prova na sua vida, para que eles sejam achados puros no dia de Cristo, para que quando Deus julgar todas as coisas, nós sejamos vistos como alguém que viveu para o Senhor Jesus, que demonstrou estar cheio dos frutos que acompanham a conversão. Não a vida infrutífera, elas têm os frutos que as acompanham. A igreja de Filipos demonstrava esses frutos e por isso que Paulo tinha certeza que eles seriam salvos por Deus, porque a obra foi realizada por ele e os frutos eram demonstrados. Né? Então, Paulo deseja que eles conhecessem mais a Deus, para que as suas atitudes fossem cada dia mais conforme a vontade de Deus, para que eles sejam achados puros e inculpáveis no último dia, cheios de frutos de justiça. Porque foi isso que Cristo fez. Né? Mediante Jesus Cristo significa que Cristo nos capacitou para produzirmos essas boas obras, para produzirmos esses frutos dignos. E o desejo de Paulo é que, no final das contas, Deus fosse glorificado. Então, a oração de Paulo é no sentido de que a igreja continue amando uns aos outros, continue crescendo nesse amor e que ela possa continuar crescendo também numa vida de santidade, numa vida vivida conforme a vontade de Deus. Não envolvido nos rituais pagãos, como naquele tempo se fazia, não associado nas falcatruas que poderiam acontecer, mas que eles deveriam viver a verdade de Deus. E para nós hoje, da mesma forma, nós devemos demonstrar o amor no seio da igreja e devemos crescer no conhecimento para que as nossas atitudes também sejam transformadas. E é muito fácil nós podermos perceber isso nas questões que nos são colocadas no dia a dia. Nós devemos olhar para elas segundo o prisma da Escritura. Nós podemos facilmente deixar a Deus e privilegiar as outras coisas. E Paulo quer nos mostrar que nós não devemos seguir assim. Nós devemos valorizar o culto a Deus, devemos valorizar um relacionamento, porque muitas vezes nós escolhemos entre uma comunhão com Deus ou então o meu programa favorito que denigre a imagem de Deus. Ou então, entre práticas fraudulentas no trabalho e seguir a vontade de Deus rejeitando essas coisas. Ou então eu olho para as vantagens que eu posso obter se eu fizer isso ou aquilo, mediante coisas ilícitas, e eu prefiro fazer isso do que seguir a vontade de Deus e seguir a justiça. Perceba que em muitos aspectos, em muitos momentos da vida, no dia a dia, nos é sugerido tomar vantagem, uma vantagem lícita, e a gente deixa a justiça de Deus. E no último dia, todas essas coisas serão colocadas diante de nós, e Deus vai nos mostrar se o que nós fizemos foi conforme a sua vontade ou não. Então, o que Paulo nos mostra nesse texto é que nós devemos ser gratos pelo que a igreja é, pelo que os irmãos são e por essa união que Deus nos dá. Um corpo que pode contar uns com os outros, um corpo que pode chorar junto, pode se alegrar junto. Então, Paulo nos ensina a ser gratos por isso. E Paulo também mostra que a oração
que deve ser feita é para que cada um de nossos irmãos cresçam no conhecimento de Deus, cresçam no amor, para que sejam achados puros. Veja que não é uma oração que tem apenas em vista a satisfação pessoal e momentânea nessa terra, mas é algo que tem a ver com um sentido eterno. Olhar para frente e desejar que cada um que está ali conosco seja salvo no último dia. Cada um de nós seja achado justo no último dia. É uma oração que não é egoísta, olhando só para mim, que eu seja achado e o meu irmão que procure fazer a parte dele. Mas é um desejo de que cada um de nossos irmãos sejam achados justos e orando para que eles cresçam no amor de Deus, cresçam no conhecimento de Deus para praticarem essas obras de justiça. Para nós pensarmos, então, nas aplicações desse texto, 3 rápidas aplicações. A primeira delas é que a gente deve agradecer a Deus pelos irmãos que Ele nos dá. Ele nos une a uma igreja para que possamos ser abençoados e abençoar uns aos outros. Esse deve ser o relacionamento entre nós, no sentido de poder ser alguém que pode ser bênção para o outro e também sabendo que nós podemos ser abençoados uns pelos outros. A segunda aplicação é que nós devemos orar a Deus por nossos irmãos, para que eles cresçam em santificação, produzindo frutos para serem achados puros no último dia. Resolva todas as questões que você tem uns com os outros. Se você tem algum problema com alguma pessoa, resolva isso. Porque a igreja é chamada para estar unida. A igreja é chamada para crescer junta. A igreja é chamada para ser canal de bênção. E por isso, então, ore para que cada um dos seus irmãos seja achado puro no último dia, e isso crescendo em santificação nessa vida. Em último lugar, perceba que em tudo Deus é glorificado. Ele nos chama, nos sustenta, nos faz crescer e frutificar. E toda a obra da redenção, ela glorifica a Deus. Glorifique a Deus por tudo que Ele faz no meio da igreja. Glorifique a Deus pelo que Ele fez na tua vida. Glorifique a Deus pelo que Ele faz na vida da igreja. É muito importante, então, nós termos isso em mente. Paulo nos instrui claramente a amar a igreja, a amar os nossos irmãos e buscar que eles sejam purificados. Esse deve ser o desejo do nosso coração. E veja que é uma atitude corporativa, é um preocupar-se um com o outro, para que ele seja uma fiel testemunha nessa vida e seja, portanto, achado puro no último dia. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, sabendo que muitas vezes nós falhamos nesse ponto, ó Pai. Ajuda-nos a amar a Tua igreja, assim como o Senhor amou. Ajuda-nos a valorizar cada um de nossos irmãos e sermos canal de bênção para elas. Que possamos orar uns pelos outros, possamos amar uns aos outros e possamos ser um suporte ao outro. Ajuda-nos e nos encha mais a Tua palavra a cada dia, para que possamos refletir todas essas coisas. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém na tempestade.
Amém, meus irmãos, louvado seja o Senhor, que nos abençoa, que nos protege, que nos guarda, e louvado seja o Senhor por esta palavra que ouvimos nessa manhã, da importância da unidade da fé, importância de orarmos, importância de propícios a trabalhar para a unidade do corpo de Cristo. Com isso, meus irmãos, o nosso culto, vou estar orando, encerrando o nosso culto nesta manhã, pedindo que o Senhor continue nos abençoando, continue conosco no restante do dia. Soberano Deus, louvado seja o teu nome, obrigado por esta manhã, obrigado por tudo que o Senhor já fez. Louvamos, exaltamos ao Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso único Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, Senhor. E ela que nos adverte, nos conduz à tua vontade e nos faz refletir sobre a nossa posição de cristão, como estamos agindo diante do Senhor. Continue conosco no restante desse dia, nos ajudando, Senhor, nos amparando naquilo que precisamos. E que possamos, Senhor, mediante a tua palavra, refletir sobre como estamos agindo, Senhor, como corpo de Cristo. Tudo isso em nome de Cristo Jesus nós te louvamos. Amém. Amém, meus irmãos. Nós desejamos a todos uma ótima semana, que Deus abençoe você, sua família, e que continuemos a glorificar o Senhor com as nossas programações da semana. Semana nós teremos a quarentena de Jó com o reverendo Daniel Santos, no canal do YouTube, lá na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, segundas, quartas e sextas. O reverendo Daniel Santos, está dando esse estudo, né, no livro de Jó. Estudo muito bom, temos aprendido muitas coisas ali, tem sido edificante. E às terças e quintas dessa semana, estaremos estudando com o reverendo Leandro Lima o Apocalipse, as profecias dos tempos finais. Também tem sido muito edificante. Você é convidado a participar, programação a semana inteira, né? Não falta. Que Deus continue te abençoando, uma ótima semana a todos.